ter você aqui com a gente. Bom, a gente começa o programa de hoje trazendo para você a informação dela. Kátia D'Ângeles não esteve aqui com a gente nesta semana, mas na próxima estará presente. E ela conversou hoje com o deputado Lima, Francisco Lima. Ele que já foi presidente do PT, é parlamentar do partido. Em resposta ao deputado Pablo Santos, nós mostramos aqui, quando o deputado Pablo Santos, aliás, agora prefeito de Picos, afirmou que tem garantido na eleição de 2026 apenas o apoio ao governador Rafael Fonteles e ao senador Marcelo Castro, do seu partido, do MDB. Lima respondeu sobre esses apoios. Na visão dele, só tem Lula e Rafael garantido na chapa. Vamos ver o que ele diz. Eu tenho sido até mais firme, mais incisivo do que o nosso prefeito Pablo. Acho que o compromisso no momento é com a reeleição do nosso presidente Lula e do governador Rafael. Todos os demais cargos, a composição de chapa, ela está em aberto. Esse ano é um ano de conversação entre os partidos que compõem a base. Né? E todos os partidos têm direito a querer mais espaço, né? Então, e por conta disso, nós acreditamos que é um ano de consulta. Aí você viu, de forma clara, só tem garantido Lula e Rafael. Os demais cargos estão em aberto. Mais incisivo. É o que diz o deputado Lima. Os demais cargos estão abertos. A Kátia também conversou com o deputado Dr. Hélio, ele que é do MDB, foi candidato a prefeito de Parnaíba na eleição passada. Ele pensa diferente do deputado Lima e crava a chapa. Veja. O senhor, a chapa hoje está consolidada, não é? Os dois candidatos ao Senado são Júlio e Marcelo. Não, eu advogo que sim, que nós tenhamos aqui um grupo liderado aqui pelo PT, outro time aqui liderado aqui pelo PSD, MDB, num partido só, deputado estadual aqui do MDB, federal aqui do PSD, os dois senadores que já estão postos aí como candidatos, mas respeitando todo mundo tem direito de buscar naturalmente, né, aquele caminho que lhe pareça o mais adequado. Mas eu observo que a maioria dos líderes pensam assim. Para doutor Hélio, a chapa está fechada com Rafael, com Marcelo Castro para o Senado, Júlio César para o Senado. Só não cravou a vice. E ainda disse mais. A maioria da base pensa assim. Por que há essas posições diferentes dentro da própria base? Ananias, no PSD, os dois senadores dentro da base. E o que eu percebo é que aquela reunião do governador Rafael Fonteles com a bancada do MDB e do PSD não teve o resultado esperado. Porque além do Lima, que é do PT, que ainda espera essa reunião com o governador Rafael Fonteles, nós tivemos ali na semana passada as declarações do Pablo Santos, prefeito de Picos, que era deputado estadual e que não garantiu o voto sequer em Marcelo Castro. Então essa unificação é complicada porque cada município é um universo. Então não dá para acreditar que todos os deputados irão votar juntos em Marcelo e Júlio, tendo em vista que a relação para 2026 é diferente. É uma relação que não os prefeitos vão depender dos deputados estaduais, mas sim os deputados irão depender dos prefeitos. Então, essa autonomia de decisão passa pelos prefeitos e não pelos deputados. Eles irão seguir ali as suas bases de acordo com o interesse para buscar a sua eleição em 2026. Separando por partidos, a gente tem aí um representante do MDB, doutor Hélio, confirmando a composição da chapa, e um do PT dizendo não está nada definido. Essa divergência tem a ver com a reunião com o MDB, que deixou o MDB satisfeito, e a reunião com o PT, que ainda é aguardada, Cíntia? Tem muitas variáveis ainda, Ananias. Então, eu acho que essa é uma fase que todo mundo fala o que quer. Então, assim, é claro que é interesse do doutor Hélio dizer que sim, está confirmado, até porque quem tem mais interesse em que a chapa para o Senado esteja confirmado é quem vai tentar a reeleição. Isso é uma questão de lógica, né? Me parece muito óbvio. Então, eu acho que, na verdade,
Só quem realmente pode, nesse momento, dar algum tipo de definição seriam os líderes dos partidos. Então, assim, esse tipo de, fulano disse isso hoje, o que diz hoje não é o que disse ontem. Então, essa coisa, tem muita variável ainda a respeito disso. Eu acredito, sim, que haja uma pré-definição, tanto que já houve uma reunião. Mas, eu repito, existem variáveis e isso não é imutável, isso não é imexível, para usar uma frase aí, uma palavra do passado que foi criada aí por um político qualquer, que eu nem me lembro mais. Falando em variáveis, Alessio, tem a ver com espaços no governo? Nós ouvimos aí 2 deputados que têm indicações em secretarias no governo Rafael Fonteles. O deputado doutor Hélio com Daniel Oliveira agora no turismo e o deputado Lima com a Regiane Tavares na parte da agricultura familiar. Tem espaços no governo, mas a variável passa por isso também, além dos partidos, espaços no governo? Com certeza, Nanias, até porque a gente já viu que a bancada, por exemplo, federal do PT não está satisfeita, assim como parte do MDB e PSD, ano passado e até no início desse, também acabaram ali reclamando alguns espaços. Então, eu acho que passa muito pela contemplação de cada deputado e cada um vai defender o seu. Hoje, como a gente disse, cada um está dizendo o que quer e o que vai lhe beneficiar individualmente. Eu acho que essa questão de a chapa como um todo, ou o grupo político como um todo, ficou para trás, ficou em segunda opção. Hoje está cada um, como o Francis destacou também, buscando ali a sua recondução ao cargo de deputado estadual ou a deputado federal. Então, isso também, cada cargo que ele tem de indicação, cada apoio de prefeito que também é determinante, por exemplo, para quem vai votar em Júlio e Ciro Nogueira, ou em Marcelo e Ciro Nogueira, também vai influenciar nessa tomada de decisão. Ananias, tem outra questão, um nome que inviabiliza o PT, boa parte do PT, de abraçar a candidatura de Júlio César, que é o deputado estadual Georgiano Neto, que segue sendo base de insatisfações dentro do Partido dos Trabalhadores. Sim. E o Lima é um desses deputados. O PT, que pese as posições individuais, tem atuado de forma conjunta para defender interesses do partido, do grupo. E aí passa por bases eleitorais, como destacou o Franz, e passa também por espaços no governo. O PT sempre vai buscar ter mais. Aline. Eu lembrei daquela declaração do João Madison, falando que nunca aconteceu do governador não eleger a sua chapa, os senadores. Mas isso precisaria passar pela unificação da base. E aí não é esse cenário que a gente está vendo nesse momento. Como a Cíntia disse, não é imutável, não é imexível. Mas a gente vê essas movimentações quando o Pablo Santos dá esse tipo de declaração tão sincera. Sendo que o Pablo Santos, ele perdeu com a última reforma. Já o doutor Hélio ganhou. E o Pablo ganhou. Ao contrário das eleições. De Pitts, né? Isso, ao contrário das eleições. Então, eles precisam aparar essas arestas nesse momento, mas ainda tem tempo para ser definido, né? Ainda tem muita conversa para acontecer. Sem dúvida. Olha, aí tem o Ingrid. Você acha que o doutor Hélio, ou que o Daniel Oliveira foi seguro no governo por causa do doutor Hélio? Não foi, não? Acho que não. Por que foi, então? Fiquei curioso. Acho que não é ele, não. O peso maior não é ele, não? Mas, enfim, vamos para frente. Fica a questão. Depois você detalha. Não, acho que não é ele, não. Acho que tem também aí o ex-governador, hoje ministro Wellington Dias. O Wellington Dias também, é verdade. Não é, doutor Hélio? Bem lembrado. Até porque o doutor Hélio foi francamente derrotado lá em Parnaíba, então foi. Não há por que premiá-lo, né? Já o Pablo Santos, vitorioso, mas mesmo assim perdeu o peso que tinha nos cargos. Mas aí também ficava a prefeitura de Pitts. Mas ganhou o apoio do governador. E os cargos do governo. E pesou muito. A eleição. Pesou. E na reta final, ele não está reclamando disso, não, Pablo Santos. Ele está feliz. Aliás, nasceu a filhinha dele hoje. Foi? Verdade. Parabéns, um bebezinho chamada Nicole, prefeito. muito fofa. Muito bacana. Na coluna do meu amigo Péricles Mendel. Maravilha. Muita luz, muita felicidade, saúde. Olha,